Alô, você que está me vendo pela primeira vez. Primeiramente eu ressalto que eu não me visto assim, mas como a gente entra no espírito da nossa gravação, eu quis me vestir a caráter com a camisa por dentro da calça, né? Cinto, a velha calça jeans, porque era assim que os nossos pais, avós, tios iam para as conhecidas noites dos velhos tempos. Você já se perguntou por que as pessoas curtem tanto as famosas festas flashback e que sempre que são feitas são sinônimos de casa cheia? Qual a magia por trás disso tudo? Fomos atrás dos DJs e dos organizadores que fazem elas acontecerem aqui em São Bento do Sul e região. Eu já digo, é um vídeo repleto de muita nostalgia e encanto. Então, vem acompanhar comigo a partir de agora. Eu vou me vestir normalmente agora e você acompanha a partir de agora. Eu já agradeço aí os meus amigos DJs, vai ter muitos deles, muitos rostos conhecidos que vocês com certeza vão se lembrar. Eu sou o John, muito prazer. Bora ficar como a gente sempre anda. Eu quis fazer essa brincadeira aí para trazer como que eles se vestiam. Tô me sentindo que vou pra igreja agora, mas bora trocar de roupa e já continuamos com o vídeo logo depois da nossa intro. Várias participações especiais. Agora sim sou eu. Bom, as pessoas curtem tanto as famosas noites dos velhos tempos, que compreendem o período do final dos anos 70, início dos anos 80, se estendendo até o final dos anos 2000, principalmente pela nostalgia envolvida. Uma emoção socioemocional que une conforto, prazer e conexão social. Esse fenômeno, impulsionado pela idealização do passado, funciona como um analgésico emocional, gerando sensações de bem-estar ao relembrar esses momentos. Aquelas músicas que embalavam as nossas paqueras e relacionamentos, um momento marcante de nossas vidas. Isso tudo impacta em gostarmos tanto das noites flashback. A psicologia e o comportamento humano destacam os principais motivos a seguir. O efeito nostalgia, conforto emocional. O cérebro humano tende a atenuar memórias dolorosas e destacar as boas, criando uma versão editada e mais feliz do passado. A nostalgia combate a solidão e aumenta o senso de pertencimento, reunindo pessoas que compartilham memórias afetivas semelhantes. Em momentos de transição ou incerteza ao presente, revisitar o passado traz segurança e estabilidade. Qualidade da música e atmosfera. Músicas antigas exigem menos esforço cognitivo para serem processadas, o que gera conforto imediato e prazer. As músicas que sobrevivem ao tempo geralmente são as mais populares e de qualidade, criando uma playlist infalível que agita sem dúvidas qualquer festa. As décadas de 70, 80, 90 e início de 2000 são associadas às cores vibrantes, por isso que o nosso cenário eletrônico também está todo vibrante, todo pulsando nas cores aí. A isso damos o nome de maximalismo, que oferece uma experiência visual sonora incrível. Hoje em dia, em tempos de anos de 2026 para frente, todo mundo fala em minimalismo e nessa época o maximalismo era que comandava. Cores vibrantes, brilho, glamour, enfim. Tudo isso os nossos DJs vão contar já daqui a pouquinho para você. As festas flashback permitem uma pausa no ritmo acelerado e tecnológico da vida atual.
Muitos participantes sentem que a cultura de antigamente era mais autêntica, mais original e menos genérica que a atual, buscando essa verdade na dança, com icônicos passinhos sincronizados. E diferente das baladas atuais, muitas vezes focadas apenas nas telas, as noites dos velhos tempos favorecem a interação presencial e a dança. Maurício Baer, conta aí, me ajuda a apresentar esse vídeo aí, conta um pouquinho aí da tua experiência, vasta experiência aí, radialista da geração X aí, onde o programa dele vai ao ar até hoje em dia. Então, conta pra gente um pouco mais dessas histórias aí. John, agradeço muito aí o seu convite para vir falar sobre esse assunto que é interessantíssimo, né? Falar sobre as promoções que trazem as músicas, os flashbacks e são o maior sucesso aqui na nossa região. São vários eventos que existem, né? E um deles eu tenho uma participação mais ativa. Vou contar um pouco dessa história para vocês e falar um pouco sobre essa tendência, por que esses eventos, né, atraem tanto público. Geralmente é garantia de casa cheia você promover uma noite do flashback. Bom, primeiro eu preciso dizer que a geração X, que é a geração para a qual esses eventos são promovidos, né, ela viveu tudo isso. Lá nas décadas de 80 e 90, o pessoal da geração X não tinha internet, não tinha telefone celular, né? E a forma principal de socializar, de conhecer pessoas, fazer novas amizades, encontrar alguém para namorar, por exemplo, era através desses eventos. Era a oportunidade de você realmente socializar com pessoas aí da sua faixa etária e tudo mais. Então, era sagrado. O pessoal naquela época ia nesses eventos de uma forma assim muito fiel, era toda semana. Tinha, por exemplo, na Sociedade Bandeirantes em São Bento do Sul, né, as promoções da Becos, lá desde o final da década de 70, durante todos os anos 80 e parte dos 90, a Becos estava lá todo final de semana promovendo alguma coisa e tinha um público muito fiel, que ia todo final de semana. Inclusive, lá nos anos 80, era comum, nas noites de domingo, haver uma promoção, né, que começava aí no final da tarde, em torno de 18, 19 horas, e ia até próximo da meia-noite no domingo, e o pessoal fazia fila para entrar nessa promoção, né? Era algo além da música, né? Não era só as músicas espetaculares que tocavam lá nos anos 80 e 90, era a oportunidade de socialização, de você encontrar alguém. Aqui em São Bento do Sul, a primeira delas foi criada há mais de 2 décadas. Isso mesmo, quase 3 décadas aí, por 2 irmãos apaixonados pelos embalos de sábado à noite, criaram na Sociedade Bandeirantes a famosa e primeira Noite dos Velhos Tempos. Olá, amigos do Flashback da Becos Som. Falando um pouco da história da música e da magia que nos levaram sempre a todos os anos fazer a mesma festa do gênero com os melhores anos de nossas vidas. Comecei a fazer parte dessa história de sucesso aos meus 16 anos de idade, começando a tocar as famosas discotecas da época. Lembro muito bem dos grupos que, junto com a gente, a fazer parte das discotecas dos domingos à tarde. As reuniões nas garagens da casa de cada um para ali se encontrar, pois nem telefone existia naquela época. E como éramos felizes. A trajetória de levar sempre as melhores músicas da época, sempre com muitas ideias para trazer público. Lendo Bandeirantes, entre elas, as grandes festas das rádios Caiobá FM, Antena 1, e também naquela época fazendo shows como as Melindrosas das irmãs Sula Miranda, Gretchen, também a mais famosa na época, Inimigos do Rei. As grandes noites da Garota FM 89, Garota Skol, as festas do Havaí e hoje ainda com orgulho enorme fazemos todos os anos a Noite dos Velhos Tempos, que chega à sua 31ª edição. Revivendo e trazendo as melhores recordações para quem frequenta essa festa que já virou tradição em São Bento do Sul. Única também do gênero que faz originalmente como se fazia naqueles tempos. Deixo aqui os mais sinceros agradecimentos pela oportunidade de poder contar um pouco dessa história para vocês. É o que mandou pra gente o seu Alceu
irmão do Seu Tico, né? Que são quem conduzem aí a Noite dos Velhos Tempos. A primeira e a que deu ponto de partida para todas que essa alegria e essa magia acontecessem. Ele nos mandou um texto, né? E a gente agradece imensamente aí pela colaboração no nosso documentário. Muitos casais foram formados nesses eventos, muitos casamentos resultaram daí, inclusive o meu casamento com a minha esposa Andréia aconteceu porque eu conheci ela num evento da Becos lá no Bandeirantes. Então, para nós dessa geração, né, isso tem um significado bastante importante. E quando tem agora um evento para a gente recordar tudo isso, é algo que nos atrai muito, né, porque a gente não vai só pela música, a gente vai por tudo que isso representou na nossa juventude, no nosso tempo de curtir, de fazer amigos, de ter as turminhas e tudo mais. E o pessoal, além de ser um público fiel, tinha gente que ensaiava passinho de dança e tudo mais. O pessoal realmente amava isso. O pessoal realmente curtia essas promoções de um jeito assim absolutamente sensacional. Então existem muitos eventos de flashbacks. Existe a Noite Sweeterson, a Noite do Cruzeiro, a Noite dos Velhos Tempos, né, que é da Becos no Bandeirantes. Muitos eventos, além desses, muitos outros, né, e todos eles são um grande sucesso. Eram grandes danceterias que na época atraíam esse pessoal, né, e promoviam esses eventos e trazem agora essa oportunidade de recordação. Uma coisa muito legal desses eventos é que eles têm atraído hoje, inclusive, mais juventude. Em alguns desses eventos você vê 30%, 40% do público jovem, galera aí dos 20 anos, 18 anos, 19 anos, por aí. Pessoal das novas gerações que vão pela música, porque existe uma valorização hoje do pessoal mais novo em relação à grande criatividade musical que houve no universo pop e rock dos anos 80 e dos anos 90. Isso tanto é verdade que muitas bandas atuais, muitos intérpretes, cantores da atualidade, lançam com certa frequência músicas novas que são absolutamente inspiradas nas músicas dos anos 80. Só para citar um exemplo atual, o novo álbum do Harry Styles, por exemplo, tem uma vibe absurda dos anos 80. Você ouvia a principal música desse álbum, que hoje está tocando nas rádios, uma delas, né, é Aperture, que foi lançada primeiro como uma prévia do álbum, né, agora, nos últimos meses, e está tocando em todas as rádios do planeta. Ela é uma música que nitidamente te transporta para uma danceteria chique dos anos 80. Então tudo isso é muito interessante, né? Havia nessa época muita criatividade, isso ainda hoje tem muita força, tem muita expressão nos eventos e no rádio também. E eu participei do início da promoção da Becos, chamada Noite dos Velhos Tempos. Inclusive, esse nome, Noite dos Velhos Tempos, a gente elaborou junto com o Tico e com o Alceu. Isso aconteceu há algumas décadas atrás, quando minha esposa estava cursando a faculdade de pedagogia, e um belo dia ela chegou para mim e falou: Maurício, a gente está agora precisando se organizar com a formatura, arrecadar, né, valores para a formatura, e precisa promover alguma coisa. Que tal você falar com aqueles teus amigos meio malucos lá da Becos, o Tico, o Alceu, para ver se a gente não faz um evento, né, com a parceria deles para arrecadar dinheiro para a turma de pedagogia, né, poder ter aí um caixa para fazer a formatura. Aí eu conversei com o Tico e com o Alceu e juntos, né, a gente definiu que legal, né, a gente podia fazer agora um evento para recordar, né, tudo isso. Isso que eu estou falando é final de anos 90, início de 2000 aproximadamente, não lembro o ano exato. E aí a gente teve a ideia, vamos fazer Noite dos Velhos Tempos então. Vamos fazer Noite dos Velhos Tempos, recordar o que vocês faziam, o que o Tico e o Alceu faziam lá no Bandeirantes, nos anos 80. E aí a gente lançou esse evento. E por 3 edições esse evento foi acontecendo por uma promoção da turma de pedagogia da Univille na época, que era a turma da minha esposa, e esse evento foi um grande sucesso, mexeu com a cidade, né? A gente fez, claro, uma ampla divulgação,
A galera da turma de pedagogia vendia ingressos antecipados, era a parte deles, né, a contrapartida deles no evento. Tinha uma quantidade lá de ingressos que eles precisavam vender e tinha uma participação em todo o resultado financeiro desse evento. A Becos cuidava de toda a parte artística, logística, equipamento de som, iluminação, né? E o Bandeirantes era o local que se alugava para fazer esse evento. Foi feita 2 edições no Bandeirantes e uma edição na Musical em Rio Negrinho no início. Foram as 3 primeiras edições da Noite dos Velhos Tempos da Becos, que agora vai para a 31ª edição. Em 2026 agora acontece a 31ª edição. São 31 edições, claro. Não são 31 anos, são 31 edições porque teve ano que teve 2, né, no mesmo ano. Mas são 31 edições de um evento de grande sucesso para recordar os eventos antigos, né? E é muito legal porque tem gente que a gente tinha contato nessa época dos anos 80, que a gente conhecia e que a gente quase só encontra nesse evento, né? A gente encontra aquela turma das antigas novamente. E isso também é uma das grandes motivações para a gente ir. Hoje estamos aqui com a honra do seu Tico aqui. Eu gostaria primeiramente agradecer ao amigo, ao parceiro, porque são poucas pessoas que reconhecem o trabalho da gente. E você veio elogiando, já comentando, é o cara. A gente quer levar essa estrutura aí, além fronteiras, em outras sociedades que curtem flashback. Contrata a gente que a gente leva toda a estrutura, quem vem jamais vai esquecer, porque sempre falei, John, primeira vez que a pessoa entra numa estrutura dessa, já porque a música ela só é engraçada. A música ela tem dois sentimentos. Tem o sentimento quando ela é fraca e tem o sentimento quando ela é forte. O forte eu quero dizer o seguinte: é a pancada do som, o som alto é que machuca a gente. O som baixinho ela não dá influência na cabeça da pessoa. Isso nós fazemos com qualidade e preservamos a qualidade exatamente no som alto, que o pessoal possa conversar e sentir a música. A gente faz festa para lembrar os velhos tempos, porque é resgatar o passado no presente, porque o presente não se preocupou com o passado. E nós se preocupamos com o passado porque gostamos da realidade, é aqui vivemos, é aqui crescemos dentro do Bandeirantes. Esta noite de velhos tempos, podemos ir para o Guinness Book, porque encontrar 2 irmãos que fazem uma festa tradicional de flashback, acho que é difícil. E essa aqui é autêntica, né, seu? É autêntica, muita gente copia a gente, mas a gente tem experiência, os anos nos ensinou, a época nos ensinou, vivemos aqui no Bandeirantes, crescemos dentro do Bandeirantes, aqui tudo começou e tudo vai terminar. Com certeza. Obrigado ao amigo pela reportagem e um abraço a todos os amigos e os que curtem flashback, pode ter certeza, aqui é para copiar, mas a estrutura de som e iluminação você vai filmar, é uma coisa fantástica. A autêntica é só aqui, né? Olha. O pessoal da Becos há 40 anos. Essa discoteca deles começou em cima, num reservado pequeno. Era o começo de toda a história, né? Esse aqui é o nosso gerente geral, praticamente, tá aqui, porque ele é o fundador da Becos. Daí logo em seguida entrou o irmão dele, que tomou a frente daí para tocar, né, som. De lá a gente foi transferido para baixo. Eu acompanho eles todo esse tempo. E aqui essa discoteca surgiu uma brincadeira e hoje está aí. E estamos tocando eu acompanho eles fora daqui, porque a gente não faz só eventos aqui dentro do Bandeirantes. Então é feito praticamente no Brasil, se precisar chamar nós, chama o Brasil pela inteiro. Estrutura que tem, né? Nós vamos embora, não tem problema. E olha, a estrutura é muito grande. A estrutura deles é muito grande. E o Bandeirantes aqui é um ambiente aqui que é a cara do São Bentense. Com certeza. Porque aqui que surgiu a primeira escola de samba desse lugar, que montamos aqui uma escola de samba há uns anos atrás, fizemos uma escola de samba aqui, que ficou por 4 anos essa escola de samba. Hoje metade dos componentes não existe mais, já visitaram lá em cima. Mas aqui é o nosso canto, nossa recordação dos nossos
tempo de 16, 17, 18 anos. Coisa boa, né? Que a gente brincava aqui, que a gente curtia, que a gente namorava, que a gente fazia as nossas artes aqui, né? Mas aqui foi legal, aqui eu curti minha juventude aqui. Hoje a minha filha vem aqui às vezes, curtir a juventude dela. Mas aqui nós temos velhos conhecidos nossos aqui, que hoje a gente se recorda, se encontra, se bate papo, se vê aquela juventude dos anos 60, dos anos 70, né, que vinha curtir música aqui, hoje de cabelos brancos, né, com filhos, com netos. Eu, por exemplo, tenho neto. Para nós é uma alegria isso. Com certeza. Para nós é uma alegria isso. Vai recordar aquelas músicas românticas, daquelas músicas que a gente chama, que marcaram a história e que fizeram as nossas baladas de final de semana aqui muito gostosas. Com certeza. Não é hoje aquele funk que a turma toca, mas foi não divertido. Criticando o gosto de quem gosta, né? Não. Mas que aquela época é a música de qualidade, né? Obrigado, Cedinho. Mais nova, a gente sabe, hoje tem um comportamento completamente diferente, não participa mais de tantos eventos e tal, né? A nova geração tem uma situação completamente diferente daquilo que se vivenciou lá nos anos 80 e 90. Mas mesmo você, que é da nova geração, acho que vai achar muito interessante conhecer um evento como esse. Se tiver a oportunidade de ir, eu aconselho que vá mesmo. E o John comentou também, para mim falar um pouquinho, vou ser bem rapidinho porque eu já estou me estendendo muito, estou vendo aqui no cronômetro, sobre a questão dessas músicas, a presença dessas músicas no rádio. No rádio FM, as músicas dos anos 80 e 90 estão cada vez mais presentes, são músicas que trazem uma energia muito grande e, curiosamente, a geração X, né, é também hoje o público que mais ouve rádio no planeta. Isso não é um dado brasileiro, é um dado mundial. As novas gerações, pessoal novo aí, 16, 17, até 20 e tantos anos, a maioria nem sabe o que é um rádio, como um rádio funciona. Esse pessoal aí tá ouvindo streaming no celular, tá ouvindo podcast, tá ouvindo outras coisas que de certa forma são até derivações do rádio, mas ouvir o rádio mesmo como antigamente, o rádio com locutor, com curadoria humana na seleção musical, né, e com toda aquela vibe que o rádio traz, né, de informação, de companhia, de inclusive propagandas locais, né, para você ficar conhecendo o que o comércio local está oferecendo, os eventos locais, enfim, notícias locais, né, tudo isso, o hábito de acessar tudo isso através das ondas de rádio é uma propriedade da geração X. Então hoje as rádios que querem se manter, que querem ter sucesso, estão pensando em produzir conteúdos para a geração X. Naturalmente aí, um dos principais conteúdos para essa geração é as músicas dos anos 80, 90, início de 2000 e pega um pedacinho lá dos anos 70 também. Junta tudo isso numa programação, que é o que a gente faz na São Bento FM nos sábados de manhã, das 9 da manhã, 1h da tarde, no Programa X, e você tem isso, um programa formatado para a geração X. E lá no Programa X, que se chama Programa X justamente porque é para a geração X, a gente também insere aquela pitada de músicas novas, como essa que eu falei, do Harry Styles, que são inspiradas nas antigas. São músicas novas que agradam quem tem ouvidos treinados nos anos 80. Essa é a frase que eu mais gosto de dizer para definir o meu programa. E é essa mesma energia que move esses grandes eventos de músicas dos anos 80 e 90 que fazem o maior sucesso, não só aqui na nossa cidade, mas em muitos outros lugares aí espalhados no mundo todo. A minha cabeça está virada, fico louco pela madrugada. É tão difícil dizer que te amo e é tão fácil dizer que te odeio. Eu vou pra curtição, não quero nem saber. Quando eu te vi, fiquei assim, perdi o controle sobre mim, deixei nascer essa paixão. É música.
The rivers of Babylon. If I made you feel sick, rock your body, yeah. Che sarà della mia vita, chi lo sa. SOS for love. My heart goes sha-la-la-la-la. Raise the flash, yeah. Barbie, let's go party. With me. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Sherry, Sherry lady. Mamma mia. Now I gotta cut loose. You fool, I love you. The queen of hearts. My neck and all day, la 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 la. Ti raserò l'aiuola. Só você, venha pra mim, eu quero te beijar. Venha pra mim, eu quero te abraçar. Venha curtir o som que vai rolar. A noite é nossa e só falta você. Tá lindo, vai. Vamos fugir, não olhe pra trás. Nós dois na estrada, em outro lugar. Jogue as mãos pra cima, é só entrar no clima, libera e extravasa. Até ficar com elas, mas é pensando em você. Me, do I can get my satisfaction? A destination unknown. The way that booty moving, I can't take no more. Uma verdadeira viagem no tempo através da música, com certeza fiz você voltar no seu passado aí, tocar naquela música boa que você ouvia nos bons tempos, né? Se faltou alguma, com certeza faltou, né? A gente só deu uma pincelada, então comenta aí embaixo qual era a sua favorita. Nossa, do tempo do Milênio, do Sweeter, então era direto, era flashback, Eurodisco, Eurodance. Então é a melhor coisa que existe, é a música do nosso tempo. E hoje em dia também sou DJ, sou fã do flashback, né? Gosto muito de tocar flashback. Então deveria ter mais oportunidades de fazer o flashback para nós poder curtir mais da nossa época aí. Salve galera do canal do John, olha só, então, flashback, o que falar? Por que as festas de flashback bombam? Ah, John, é muito simples. Nostalgia, saudade, grandes momentos que não se repetirão mais, talentos, músicas inesquecíveis bem feitas, enfim, é uma série de coisas, né? Então, estamos aí com a Noite do Cruzeiro e outras festas do flashback também que vem bombando, batendo recordes de público, e é por isso, nostalgia, saudade, magia, músicas inesquecíveis, momentos que marcaram e que só voltam nesses encontros. Então é por isso. Eu creio que as festas do flashback hoje em dia estão um sucesso justamente por isso, que não existe nada igual. Pode ter tecnologia de som, iluminação, painel de LED, etc e tal. Mas a música, aquela magia, aquele toque inesquecível que mexe com o coração, ah, meu amigo, aí faz toda a diferença.
aqui o Ildefonso. Eu era, então, quem não me conhece, eu era proprietário da Milênio. Nós fundamos, eu e a Rúbia, né? Nós fundamos a Milênio em março de 1999. Tivemos também, só não esqueci de comentar, a pista dance. A pista dance também a gente fez. A gente foi o pioneiro, tá? Foi o primeiro na região a trazer telão para dentro da danceteria para soltar clipe de músicas, outros clipes, né? Também fomos a primeira casa na região a trazer iluminação a laser. Isso, iluminação a laser. Foi muito show aquela iluminação, a inauguração dela. Então a gente trouxe também shows nacionais. Marcelo Gaúcho, Demi Boys, Luigi Mandini, Lana J. Nossa, era casa cheia com esse pessoal. Assim, quero dizer uma coisa para vocês, pessoal. A Millennium não morreu, tá? A Millennium não morreu, a Millennium não tá falecida, a Millennium não tá nada. A Millennium existe. Tá? A Milênio está aqui no coração de todo mundo, na memória de quem foi, quem não foi, que hoje escuta o teu parente, o teu amigo dizer, pô, eu vivi a Milênio. Você viveu a Milênio era excepcional. Então quer dizer, a Milênio não morreu. A gente fez 2 reencontros em 2019, tá? E a gente pretende refazer alguns reencontros da Milênio de novo, em outros locais, outro local que a gente está procurando aí, tá? Então, vai ter. A Millennium não morreu, pessoal. Tá bom? A Millennium continua. A Millennium Dance Club. Isso mesmo, a Millennium Dance Club está viva. Tá bom? Eu quero desejar agradecer a vocês por aqueles 15 anos maravilhosos, pessoal, que passamos juntos. Tá ok? E até lá. Vamos nos ver ainda, tá? Vamos nos ver na Millennium. Tá ok, pessoal? Forte abraço. Meu e da Ruby aí pra vocês. Galera, falando aqui um pouquinho a respeito dos anos 2000, por que essa temática, esse tema dos anos 2000 em baladas aqui na cidade é sinônimo de sucesso, de casa cheia? Simplesmente, quem vivenciou, galera, os anos 2000, anos 90, sabe o que eu tô falando. Foi a melhor época, não tem o que falar, não tem. As melhores músicas, as melhores baladas, para quem não sabe, eu sou o DJ Maurício, toquei na Millennium Dance Club em Rio Negrinho durante 9 anos, de 2005 até 2014, galera. Era top demais, então tinha as melhores baladas. Em Rio Negrinho, por exemplo, tinha Millennium, São Bento, tinha o Cruzeiro Disco Club, tinha Clube Avenida, Clube Tradição, Sweeter Som anteriormente, aí, a Ozium, muita balada, muita opção, pessoal. Quem nasceu nos anos 90, 2000, sabe o que eu tô falando. São as melhores músicas, não adianta. Por isso, uma temática hoje em dia dessas festas, anos 2000, 90, que o pessoal faz, é sinônimo de casa cheia. Seja onde for, você vai fazer e você vai ter sucesso na sua festa aí. Então, é por isso, John. E eu, anos atrás aí, pra quem não sabe, eu vendia CDs DJ Maurício na antiga lojinha do terminal do Rogério. Quem não conhece, né, galera? Aliás, quem comprava meu CD, deixa nos comentários aí, comenta. O John falou que era um dos compradores aí. Com certeza, Maurício. Com certeza, comprei muitos CDs seus, né? No tempo que a venda do Rogério, variedades, era ali no terminal aqui da Serra Alta. Eu sempre que pegava um pagamento na empresa, ou que minha mãe, antes ainda quando eu não trabalhava, era de menor, minha mãe me dava dinheiro, sobrava um dinheirinho da compra, e ela me dava um dinheiro e ela comprava um CD para ouvir aí os lançamentos, porque naquela época não era como hoje em dia que tudo é em streaming. Naquela época a gente tinha que correr atrás de um CD e torcer para que o DJ colocasse na seleção que a gente quisesse para ouvir em casa. As músicas que a gente ouvia na balada era só comprando CD. Veja só o quanto evoluiu. E o Maurício lembrou dessa história, e a gente, quando entrei em contato com ele para participar desse vídeo, eu toquei no assunto com ele, e ele lembrou também aí de retratar aí nessa participação que ele deu aí pra gente. Não é isso, John? Eu vendia CDs, aí eu comecei a gravar volume 1 até o volume 81, galera. Parei no volume 81, sempre com as melhores músicas da época aí, e foi sempre sinônimo de sucesso também. Meus CDs vendia como água, galera.
porque o pessoal curtia e hoje em dia curte ainda mais. São músicas que realmente marcou muito época, marcou a história de várias pessoas aí. Então o pessoal vai hoje em dia nas baladas aí, pede essas músicas e com certeza a gente tem que tocar. Não tem o que fazer, galera. O pessoal pede bastante aí músicas dos anos 2000. Então a minha opinião é essa, galera. Bomba porque as músicas realmente são top. Não se fazem mais músicas desse gênero, desse estilo hoje em dia. É difícil, galera. Por isso a gente tem que tocar as antigas mesmo para fazer a galera dançar. A música faz a festa. As batidas inexplicáveis dominam sua mente. Bom demais! Agradecendo desde já o convite do nosso amigo John. Muito obrigado, viu? Muito obrigado por lembrar de Anderson Moraes, que fez parte, né, também das noites aí de São Bento do Sul. Afinal de contas, ano de 2026, completando 20 anos tocando nas noites, além de festas, casamentos, formaturas, apresentações, trabalhando no rádio. E a gente começou, então, ali bem no comecinho, na década dos anos 2000, devagarzinho, como sempre, né? O começo sempre é difícil, mas pegamos uma época boa, músicas de qualidade, falando especificamente do Dance Nacional, tocando em várias casas aí de São Bento do Sul, principalmente no Cruzeiro Disco Club, na transição do Sweeter pro Clube Tradição, no Clube Avenida, em Rio Negrinho, na Milênio. Enfim, foram várias pessoas que a gente foi conhecendo ao longo desses 20 anos, comunicadores de rádio, companheiros da noite, grandes DJs, grandes destaques. E falando para você do Dance Nacional, né? O Dance Nacional, tivemos Luigi Mandini, Grupo ALG, Los Tiburones, Demi Boys, muita coisa bacana tocou nessa época do Dance Nacional dos anos 2000. Claro que a gente sempre trazia para as noites de São Bento do Sul essas novidades. Na época era um pouco mais difícil conseguir músicas, né? Ou seja, a gente tinha que se dirigir até outras cidades, ter contatos com grandes produtoras para sempre sair na frente com o sucesso e trazer para a população de São Bento do Sul e região nas casas onde a gente trabalhava, né? Mas, contando também da história dos bons tempos aí do Dance Nacional, anos atrás, 2007, 2008, se não me falha a memória, eu com o meu parceiro Wilson, tínhamos aí uma loja de CDs, né? Ele tinha loja de CDs, a gente fazia parte também dessa história. Posteriormente, a gente fez uma sociedade, abriu até uma casa, inclusive, na cidade de Campo Alegre, e sempre trabalhando também com essas músicas, né? Além da música eletrônica, do dance internacional, principalmente também com o dance nacional, que foi o grande boom na época, ali meados de 2007, 2008, 2009, enfim. Foi muito bacana, foi uma época muito boa, e foi nesse período que Anderson Moraes também começou a ficar mais conhecido, a se popularizar. Casas já fazendo convites para me receber, recebendo também convites para formaturas, casamentos. Aí depois entrei no rádio, né? Entrei no rádio em 2000, na transição de 2008 para 2009, comecei no rádio, e onde estamos até hoje, inclusive, né? Mas não deixamos ainda de tocar nas noites, foi ampliando sempre mais o contato com o público, com as casas, com os eventos. Mas foi muito bacana, viu, John? Foi uma época muito legal. Você que está assistindo esse vídeo também nesse momento vai se lembrar de algum sucesso que você já ouviu aí com o Anderson Moraes, com os outros DJs, né? Foi muito bacana. Foi uma época boa, e você vai lembrar também. Sempre tem uma música que é inesquecível. É ou não é verdade? Prazer estar novamente aqui no canal do meu grande amigo Joe.
E hoje para falar sobre flashback, sobre o mundo aí dos anos 80, 90 e é claro 2000, essa febre que tá aí, o pessoal dançando passinho novamente em pleno 2026, né? Então, me formei DJ aí faz mais de 25 anos, né? Desde os meus 18 eu toco festas, né? Então a gente já pegou uma bagagem desde aquela época, né? Com esses hits ali, principalmente dos anos 2000 em diante ali. Agora essa febre voltou. E a gente criou uma festa chamada The History, né? E é uma festa diferenciada que a gente toca aí com vídeos, com personagens, né? Como o ET, e a gente tem os robôs de LED, a gente tem a máscara. E a gente fez uma festa totalmente diferenciada. E a gente vem viajando aí os 3 estados com essa festa aí. E sempre com um público, né, recorde de públicos em todas as festas que a gente vai. É uma festa diferenciada, uma festa aí que, além da gente tocar com vídeos, a gente relembra momentos ali dos anos 70, 80, 90 e 2000. A gente toca um pedacinho do trailer lá do Homem-Aranha. Entra o nosso Homem-Aranha pra dançar, bater foto com o pessoal. De repente entra o trailer do Batman, entra o Batman. De repente entra o trailer do Máscara, o Máscara entra, né? E a gente fecha a nossa festa com nossos robôs de LEDs. E por onde a gente vem passando, a gente vem agradando e sendo convidado a voltar, né? A gente entende aí que essa geração nova tá indo nessas festas de flashback devidamente a música, né? A música ser uma música diferenciada, a música com conteúdo, com bastante instrumentos, uma música bem planejada, diferente de hoje que é um violãozinho, uma voz, né? Então toda essa produção que as músicas antigas têm, né? Deixaram elas eternizadas. E hoje é onde a gente toca, né? O pessoal curte bastante. E é o que a gente vem notando assim, que são várias idades, né? São os pais aí que já tem seus 40, 50, né? Que é a grande maioria que frequenta esse tipo de festa. Mas também os filhos aí com 20, 15, 17, né? 18, já estão acompanhando, já estão dançando passinhos. É lógico que as festas dos anos 2000, os anos retrôs, né? É uma festa diferenciada, porque tem uma iluminação diferenciada, tem uma trilha sonora diferenciada. Eu acho que isso é o grande diferencial dos anos 2000, né? E não é só nossa festa, a gente vem observando que todos os colegas DJs onde fazem esse tipo de música se dão muito bem, né? O pessoal gosta, dança, canta, se diverte. E é o que eu sempre digo, eu particularmente gosto muito de tocar esse tipo de música, né? Porque é um pessoal animado, que bebe bem, consome bem, pro dono do estabelecimento isso é bacana e raramente dá briga. Eu toco, igual eu falei, aí desde meus 18 anos, mas aí aos 9 anos atrás, 8 anos atrás, eu fiz um curso, me formei DJ pela IMEC e criei essa festa chamada The History. Depois que eu fiz esse curso, além de aprender a mixar de verdade, a gente ganhou um curso lá que, né, passava como um artista deve se comportar em cima do palco. Por isso que eu sou diferenciado, toco de chapéu, toco de cartola, toco brilhoso, tudo isso a gente aprendeu no curso lá. E a gente criou essa festa de risco por causa desse curso, né? Eles mostraram que a gente tinha que ter assim um diferencial. E aí a gente começou a atacar o flashback. Desde então a gente começou a viajar os 3 estados e a gente observa, né, que sempre que tem flashback as festas são bonitas, não dão brigas, que é muito importante. Nesse período de 9 anos eu me lembro assim pouquíssimas festas que deu quebra-quebra, que foi coisa rápida, né? Sabe, às vezes o cara toma um golinho demais lá e acaba, né, se passando, mas são fatos muito isolados e acho que isso é um dos grandes diferenciais dessas músicas dos anos 80 e é por isso que o pessoal vai, né? Eles sabem que vão se divertir, podem levar os filhos, que podem levar os pais, né? E vão se divertir, vão beber, vão dançar, vão relembrar aí os velhos tempos.
e não vai dar briga. Eu acho que essa é a grande magia das festas dos anos 80, as que a gente toca e que os colegas DJs tocam também. E eu tive o prazer de entrevistar um dos fenômenos que marcaram a minha época e a de muitos que estão assistindo esse documentário, Luigi Mandini. A entrevista está disponível aqui em nosso canal, vale a pena dar um confere para relembrar. E de velhos tempos, elas só têm um nome mesmo, pois elas atravessam décadas a fio e sempre se reinventando, mas sem perder a sua essência. Bom, a gente tentou contato também com o pessoal que organiza as noites do Sweeter Som e Tradição, o Heinz, o Rodrigo. Eles responderam o nosso cumprimento, mas de certo da correria do dia a dia, não responderam se gostariam de participar, mas fica aqui o nosso reconhecimento a eles. Também ao Django, da Noite das Relembrando as Antigas. Eu entrei em contato com ele, mas os horários não bateram e a gente acabou não conseguindo gravar material para esse vídeo. Mas o espaço para eles, para ambos aí, estão abertos aqui no nosso canal. Então, em vídeos futuros, com certeza a gente vai falar com eles dois também. Eu não posso deixar de agradecer aos meus amigos, parceiros, DJs aqui. Por várias vezes eles já apareceram aqui no nosso canal, então fica aqui o nosso reconhecimento e quando precisar, eles sabem que podem contar aqui com o apoio tanto do John quanto do canal John e as nossas mídias sociais também. John, obrigado pela oportunidade. Quando precisar, tô aqui para participar do seu canal. Parabéns pelo seu trabalho, meu amigo, e tudo de bom para vocês aí. Tchau. Valeu, John. Um abraço, hein? Tamo junto. Beleza, John? Um abraço. Esse foi a minha opinião aí. Essa foi minha opinião. Sucesso no canal. Fica com Deus aí, galera. Até mais. Um abraço, DJ Maurício aí. Agradeço, viu, John, por fazer parte desse vídeo, dessa história, contar um pouquinho da minha história também. E desejo todo o sucesso do mundo para você, tá bom, John? Aos nossos queridos que estão assistindo nesse momento, fica aqui o meu abraço do DJ Anderson Moraes, né, comunicador de rádio FM, DJ profissional, que tenta fazer, né, sempre o melhor para você, tá bom? DJ é uma profissão muito bacana, em proporcionar alegria, emoções nas noites, tardes, manhãs, enfim, né? Qual seja o horário do seu evento aí, mas é sempre importante a gente fazer o melhor, né? Para levar sempre o melhor, tá? Dance Nacional, bons tempos. Abraço, John! Forte abraço aí, meu grande amigo John, a todo o pessoal do canal e conte sempre com a gente aí. Sem vocês esse vídeo com certeza não aconteceria. Eu vivi parte disso tudo, mas se eles estavam lá à frente de tudo isso, tocando as músicas no ponto mais privilegiado ali, que era eles que colocavam as músicas, então nada mais certo do que eles falarem, os organizadores dessas festas que tanto nos embalam. Nossa eterna gratidão a cada um que participou aí dessa produção aqui do nosso canal. E você que me acompanha, um forte abraço a todos e nos vemos por aí, quem sabe em mais uma noite dos velhos tempos. Tchau!